Nós estamos avançando, na palavra de Deus, estamos nessa série quebrando correntes dentro das famílias, dentro das nossas casas, e hoje eu quero falar um pouquinho, conversar com você sobre rompendo feridas emocionais. É uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. Na verdade, a maioria dos traumas que eu carrego, que você carrega, ou que alguém carrega, muitas vezes são feitos, ou eles acontecem na nossa infância. Eu vejo algumas crianças aqui, e o nosso coração fica alegre de vê-las na igreja, mas também eu fico muito preocupado de como que os pais estão agindo, porque na verdade, os maiores causadores desses traumas é a família, que é um lugar de proteção. No original, a família que Deus estabeleceu lá em Adão e Eva, é algo de proteção para a gente, é um núcleo de proteção, de amor, de cuidado, mas o núcleo, acaba sendo o núcleo, infelizmente, onde a gente mais se fere e onde a gente mais é ferido, e a gente fere outras pessoas. Assentado mesmo, como você está, coloque a mão no teu coração, vamos pedir para Deus ministrar no nosso coração a palavra dele. Pai, obrigado mais uma vez, porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas, e agora, Pai, usa com poder e autoridade a Tua palavra. Ela é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é ela que liberta o homem, é ela que transforma, só ela tem poder para curar almas, é só ela que tem poder para curar o espírito cansado e abatido. Então vem curar nessa noite, libertar, romper com correntes e cadeias emocionais e espirituais que prendem o Teu povo, em nome de Jesus. Só os de fé dizem amém, amém, amém. Vamos lá então. Feridas da alma, diagnóstico para cura e libertação, faz parte de um dos seminários do pastor Lobo, na verdade do discernimento espiritual. Vamos lá, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O salmista aqui, ele começa a nos falar algo que é importante. Ele vai falar de cura, ele vai falar de um coração quebrantado, ele vai falar de alguém que carrega feridas, que carrega dores. E toda vez, você já teve em algum momento, todos nós aqui já nos machucamos, em algum momento já raspou o joelho. Quem é aqui um pouquinho mais na raiz, jogava futebol descalço, perdia um pedaço do dedo. Alguém já perdeu um pedaço do dedo aí, jogando futebol, chutando lata? Você já teve o dissabor de chutar um negócio que você tinha certeza que era um pacote vazio e tinha alguma coisa dentro? Parece que eles faziam de propósito, e ali você quase quebrava o dedo. Todo mundo já se feriu, todo mundo já se machucou, arranhou o cotovelo, braço. Eu era tão inteligente, mas tão inteligente que era criança, nós tínhamos um portão de abrir para trás, eu coloquei o dedo entre o portão e o muro, e empurrei o portão, e na hora que o portão foi, ele amassou meu dedo. Foi uma benção, chorei, gritei, minha mãe me levou no médico, gesso, tala, aquele monte de coisa, que quem é um pouquinho mais lembra. 4, 5 dias depois, choveu, eu estava na rua, no campo, olhando ele jogando bola, entrei com o braço engessado para jogar bola, aquele negócio que amoleceu, gente, o dedo quase ficou torto, só não ficou mais torto que eu, porque a minha mãe consertou tudo que estava errado naquele dia, só que ela consertava com havaiana e com aquelas varinhas de marmelo que corta o vento, que faz assim, ó, já viu essa varinha que corta o vento? Então ela me consertou, até o dedo parou de doer naquele momento, falei, o dedo já está bem, já está bom, mas já está restaurado, já está curado. Então só Ele que cura os de coração quebrantado. Então a cura vem por um coração que se quebranta. O processo de cura vem de um coração que se quebranta e se volta para Deus. E é Ele que vai cuidar das suas feridas. Quando a gente vai pensando em ferida, quando a gente vai pensando em trauma, a gente entende realmente que isso são coisas que vão acumulando na nossa vida, vão se acumulando na nossa história, na nossa existência. A gente começa a caminhada lá como um bebê, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivendo experiências, e essas experiências vão marcando a nossa vida, vão entrando na nossa mente, vão ficando impressas na nossa mente, e a gente vai vivendo. E a gente começa reproduzindo coisas que a gente nem percebe, e a gente nem se lembra. Já viu alguma coisa assim, ele é igual ao pai dele, já ouviu isso? Ela é igual à mãe, já ouviu essas coisas dentro de casa? Às vezes a gente fala, ou a gente já ouviu, mas ele é igualzinho o pai dele, igualzinho o avô dele, gênio, temperamento e tudo mais. Vamos lá, influências da criação na vida adulta. Pastor, traz influência na minha vida infantil, vai ter influência na minha vida adulta? Vamos ver o que a psicologia fala, o que a psicanálise fala, mas principalmente vamos nos apropriar do que a palavra de Deus nos fala. E esse é o balizador da
da nossa ministração. A família como fonte de valores, crenças e traumas geracionais. Então a família é a fonte que traz valores, não é isso? Traz as crenças, mas também, infelizmente, traz os traumas emocionais que nós carregamos, que eu carreguei e você carrega. Vínculos familiares que vão impactar a nossa vida, não tem jeito. Os vínculos que nós temos, que são estabelecidos pelo papai e pela mamãe desde a nossa infância, vão impactar a nossa vida. E vão impactar nossas escolhas e a nossa caminhada de fé e até mesmo a nossa caminhada na vida adulta. Olha só, alma, emoções, psique, sentimentos, vontades, está tudo dentro do nosso psique, dentro da nossa alma. A alma, então, tem a ver com as nossas emoções, corpo, somatização daquilo que realmente reflete na nossa vida. E espírito é a conexão espiritual que a gente estabelece com o divino. No nosso caso, com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outras religiões vão buscar em algo divino, naquilo que eles creem, da forma que eles creem. Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro. Por que o salmista vai falar um negócio desse? Eu fiquei lendo esse texto, eu peguei só uma parte do verso, e eu fiquei pensando, por que ele vai pedir para Deus criar um coração puro? É porque sinal que o coração dele não estava puro, estava doente, ou estava com algum tipo de sujeira, ou estava com algum tipo de coisa escondida, ou algum trauma que estava dentro do coração. Se eu peço para algo ser puro, é porque ele está impuro. E provavelmente o coração aqui de Davi estava impuro, por vários motivos que ele também carregava, dos erros e dos pecados que ele cometeu, e talvez dos traumas que ele sofreu. A Bíblia não relata, mas pensa comigo, Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir Davi, e todos os irmãos de Davi estão na mesa, e todos os irmãos de Davi estão em casa, mas menos Davi, que era o alvo que Samuel queria, mesmo sem Samuel saber. Ele chega para ungir, mas ele passa todos os filhos de Jessé. Não é esse, passa a revista, nenhum desses foi aprovado. Mas Davi era o único que estava fora, ou seja, Davi era o único naquele momento que estava trabalhando, executando algo, produzindo algo, cuidando das ovelhas do seu pai. As ovelhas eram do pai, mas era só para o pai, a ovelha sustentava a família inteira. Ou seja, Davi estava cuidando daquilo que sustentava toda a família dele, porque os irmãos dele não estavam ali, não estavam fazendo o mesmo. É isso que o texto diz. O que os irmãos dele estavam fazendo, a Bíblia não diz, mas a gente se apega naquilo que a Bíblia diz, e é a partir daí que a gente constrói aquilo que a gente entende e compreende. Então as influências que a gente tem na nossa vida, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam ou recebeste dos vossos pais. A psique é um termo que se refere a processos mentais conscientes e inconscientes. Na psicologia e na psicanálise, a psique é entendida como o sistema que envolve pensamentos, emoções, comportamentos, memórias e percepções do indivíduo. Olha quanta coisa está lá dentro das nossas emoções, ou dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, o que vai envolver os nossos pensamentos, as nossas emoções, ou seja, tudo aquilo que foi impresso em você desde a tua infância, está registrado aonde? Aqui. E isso afeta a tua vida, e às vezes você nem percebe que está afetando a tua vida. Impactos das primeiras relações que a gente tem, do primeiro relacionamento que a gente tem com os nossos pais, relações iniciais moldam percepções e comportamentos. Entenda isso. A percepção que você tem da vida quando criança. Pastor, você está falando de criança? Não, eu estou falando para você, eu estou falando para mim, estou falando para quem está em casa. Não é sobre criança, é sobre aquilo que você desenvolveu na tua infância, ou que desenvolveram em você, que pode estar te influenciando hoje, que você não consegue romper com pecados escondidos, ocultos, você não consegue viver uma vida de liberdade em Cristo, por coisas que te aprisionam, que são lá do teu passado, que a raiz está lá na tua infância. Apoio e amor, quando falta apoio e amor, são relações que moldam a nossa percepção. Aonde a gente vai buscar apoio e amor? Não é dentro de casa? O filho precisa ser o quê? Validado. Quando o filho começa a fazer as coisas, aprender as coisas, o que a gente faz? Ou a gente elogia, isso mesmo, meu filho, minha filha, você é uma bênção, você está aprendendo. Ou a gente diz, não é assim, você não aprendeu, eu já te ensinei 5 vezes e você não consegue aprender o que eu estou te passando. Tem diferença? Lógico que tem diferença. Autoestima saudável. Então, a gente atende pessoas que tudo que elas não têm, elas têm uma alta, baixa estima.
é muito alto a baixa estima dela, ou seja, ela não vê valor na vida dela, ela não entende o sentido da vida dela, ela não entende a razão da existência dela. E hoje a gente tem uma geração de jovens aí, mais jovens que a gente, ou mais jovens que eu, que estão chegando, que estão carregando essas dores e esses traumas dentro do coração deles, negligência e críticas. Se você está num ambiente onde tem sempre muita negligência ou muita crítica, você se torna uma pessoa muito crítica. Então, se você hoje é uma pessoa muito crítica, meu irmão, quero te dizer que provavelmente você veio de um lar onde tudo era criticado. O emprego, o pai falava mal do emprego, esse emprego não presta, esse emprego é uma porcaria, desculpa algumas palavras. Esse emprego aí, o salário não vale de nada. São coisas que vão aprendendo, críticas dentro de casa, sentimentos de rejeição e insegurança. O rejeitado, ele se torna uma pessoa insegura. Ele vai ter dificuldade de fazer escolhas, e às vezes são escolhas simples, e para mim que sou sanguíneo e colérico, gente do céu, quando eu estou com alguém que tem dificuldade nisso daí, o meu coração, eu tento não transparecer, mas meu coração fica assim, parece que está batendo uns 200 por hora, e aí eu chego na churrascaria, e ele fala assim, eu como carne ou eu como peixe? Eu falei, eu não sei, eu vim na churrascaria, eu quero comer carne, e o meu coração fica angustiado, fala carne, ou come o peixe, mas deixa eu comer a minha carne. Eu quero comer meu churrasco, mas a pessoa está ali porque ela se sente insegura diante de escolhas, e às vezes as escolhas mais simples, não são nem escolhas tão complexas, mas ela se sente insegura, parece que ela sempre precisa de alguém validando a decisão ou a escolha dela, porque ela se sente sempre insegura. Padrões inconscientes podem surgir, são padrões que vão ser repetidos, porque estão no nosso inconsciente, e nós começamos a repetir, nem percebemos que estamos repetindo, uma necessidade de aprovação. Estou sempre querendo que alguém valide aquilo que eu estou falando, valide aquilo que eu estou fazendo, valide o meu comportamento, venha validar aquilo quem eu sou. Então eu me movo e eu faço as coisas para ser notado. E quando eu não sou notado naquilo que eu faço, gente do céu, acabou meu dia. Acabou o momento da minha vida, eu vou para dentro de um buraco, pareço um avestruz, eu quero enfiar a cabeça dentro de um buraco e não sair mais de lá, porque eu estou vivendo, eu tenho uma necessidade de ser reconhecido e de ser aceito e de ter uma aprovação de alguém, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, ou dos meus pais, de alguém eu estou procurando, ou do meu chefe, ou do meu pastor, ou do meu líder de célula, eu sempre estou buscando uma aprovação. E aí ela vai ter dificuldade em estabelecer limites. Pessoa que não quer respeitar limites, ou que ela não consegue estabelecer, ela tem uma dificuldade, porque ela vai viver, e ela vai quebrar e romper limites, e às vezes ela não vai conseguir respeitar limites, e ela também não vai conseguir colocar limites, ok? A dimensão integral da vida cristã, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Exploração de cura integral, espírito, alma e corpo. O corpo, você vai no médico. A alma, você pode ir num terapeuta. O espírito, você procura um pastor, você procura um líder religioso, ou alguém, o teu líder de célula, alguém que você goste, para você realmente poder passar por um processo de cura, ou ter as tuas emoções curadas, a tua alma, espírito renovado por Deus para a vida espiritual. O nosso espírito, ele é renovado em Deus, cria em mim um coração puro. Ele está buscando o quê? Uma renovação espiritual. E a gente precisa ser renovado por Deus, porque o nosso espírito se cansa. Não é só o nosso corpo que se cansa. Você já sentiu cansaço? Você já se sentiu cansado assim de um jeito que você diz, eu nem fiz tanto esforço, mas parece que eu estou arrebentado. Tem dias que parece que a gente está arrebentado, tem dias que parece que a gente não quer sair da cama, tem dias que a gente só quer sair daquele lugar, do nosso trabalho, daquela reunião, daquele contato que a gente está, enfim, a gente só pensa em chegar em casa, tomar um banho quente, nem comer você quer, já aconteceu com você, só comigo. Tem dias que eu quero chegar em casa, eu só dou boa noite para a Maria, eu vou direto para o banheiro, tomo banho, eu não quero, ela pergunta se não vai jantar, não vai fazer um lanche, eu falo, não quero nada, eu quero só me deitar. É assim. Alma marcada por memórias e dores que podem gerar doenças. Uma alma aflita, uma alma angustiada, ela pode causar, não estou dizendo que vai causar, mas pode causar doenças que vão aparecer até mesmo no teu corpo físico, limitações e vulnerabilidades do nosso corpo. O nosso corpo é limitado. O nosso corpo vai ter vulnerabilidades, não tem jeito, é limitado. Com o passar dos anos, a gente vai ficando muito mais desgastado. A gente entra na fase do condor, não do mercado, mas com dor em tudo, dói tudo. Dói até o pensamento.
Até quando você está quieto, está doendo. Você fala, não mexe comigo para não doer, mas dói igual. Tudo dói. Não pode encostar que dói, porque a gente tem limitações. Entenda isso. Eu tenho limitações, você tem limitações. E a gente tem que aprender a viver, às vezes, com essas limitações que a gente tem, que são os desgastes da nossa caminhada, do nosso tempo, da nossa idade, de coisas que vão acontecendo. Traumas e consequências emocionais, traumas acumulados, doenças psicossomáticas. Saiu, né? Então tá bom. Mas você entendeu. São doenças que muitas vezes é uma somatização, ficou mais fácil, né? A gente tem que ser inteligente também. É uma soma de coisas, de dores e traumas que vão se acumulando na vida da gente, que podem causar dores, doenças na vida da gente. Tem muita gente que chega, e eu já vi várias pessoas serem libertas e curadas por causa de um perdão. Pastor, mas foi só um perdão? Pois é, mas foi o perdão que libertou aquela pessoa. E libertou ela da doença, gente. Não é só que libertou ela porque ela perdoou a pessoa que ofendeu, machucou, agrediu, que traumatizou ela, não. Trouxe uma cura até mesmo física. Eu não sei, aqui tem pastores, tem outros líderes. Se eu abrir aqui, vão vir e vão dizer a mesma coisa, porque isso acontece. Emoções reprimidas, sabe aquilo que parece uma represa, que fica reprimido? Você vai reprimindo um dia, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, 50 anos. Não sei se já percebeu, se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo em atendimento e até mesmo em atendimento de leito hospitalar. Sabe a pessoa que reprimiu as emoções a vida toda? Não sei se já aconteceu, você já ouviu um caso desse? Quando chega no leito de morte, ela não quer chamar todo mundo, ela começa a falar um monte de coisa, ela começa a pedir perdão desde lá de 1990, desde 1902, desde lá de Barbacena até chegar o dia de hoje, ela começa a pedir perdão. Eu já vi casos que o marido confessou coisas que ele nunca tinha falado, e ali, qual foi o problema? Um caso só aconteceu. Ele se despediu achando que estava na hora e ele não morreu. Qual foi o problema? Ele criou um problema bem mais sério para ele. Antes tivesse ido para a glória. Não tinha criado um problema tão sério. Ele falou tanto, confessou tantas coisas que a esposa e os filhos ficaram assim olhando. Ele tinha certeza que ele ia embarcar dessa, mas Deus fez, ele confessou. Qual foi o problema? Ele confessou tudo. Confessou até e não morreu. Esse foi o problema. Ele criou um outro problema, mas esse é uma outra história. Então você já viu pessoas que chegam e confessam tudo naquele momento de dor, foram pessoas normalmente amarguradas por uma vida inteira. Estou mentindo? Pode ver, eu já vi isso daí, eu já vivenciei, já experimentei isso, vendo pessoas tendo esse comportamento. Emoções reprimidas, então aquilo que a gente reprime, em algum momento, vai trazer um sintoma físico e emocional e mental. Pode trazer. Freud vai falar, se a boca se cala, falam a ponta dos dedos. Em algum lugar vai ter que sair, ou seja, por algum lugar tem que sair aquela dor que fica reprimida, vai ter que sair, você vai ter que, a tua boca está se calando, por algum lugar, o teu corpo, o que ele está dizendo aqui é que o teu corpo vai demonstrar, o teu corpo vai sofrer. Então tem pessoas que estão aí sofrendo há 1 ano, há 10 anos, há 50 anos, há 30 anos, por um problema emocional, por um trauma que carrega desde lá da infância, e não se percebeu ainda. Importância do cuidado emocional e espiritual. Novo nascimento e cura. Lembra da Bíblia, o que a Bíblia fala de novo nascimento? Jesus tem um encontro com quem? Com Nicodemos, não é isso? E Jesus fala, olha, o que você precisa nascer de novo, Nicodemos. Como que eu posso nascer de novo, Deus? Como que eu posso nascer? E daí Jesus fala para ele, aquele que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. A gente precisa nascer de novo. Então, novo nascimento e cura, conexão com Deus e uma ressignificação das nossas dores. Pare de carregar aquela dor. Pare de ressentir e ressentir de novo e de novo e de novo a mesma dor. Eu sou culpada, eu sou uma mãe horrível, eu sou um pai terrível, eu não tenho valor, eu não faço nada direito. E a pessoa fica com aquela dor e ela fica se culpando, ou seja, ela fica carregando aquela dor e se apontando a culpa para dentro mesmo. Ela mesma se aponta, ela mesma se ofende, ela mesma se agride emocionalmente, carregando uma dor que Jesus já disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, Mateus 11, e eu lhes darei alívio, descanso. Mas por que a pessoa então insiste? Uma cura tem que ser integral de Deus, valores, autoestima, pertencimento, ajuda em todas as áreas. Emocional, espiritual e físico. Não tem como partir a gente, não tem como dizer, isso aqui é só físico, a matéria, o corpo, isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual. A gente precisa de uma cura integral, para que a gente possa viver a plenitude que Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em
abundância. João 10 está lá. Vamos lá, influência da vida, da infância na vida adulta. Padrões de apego e autoestima. Apego seguro vai trazer resiliência. Se você vem de um lar onde você tem a tua autoestima elevada, onde teus pais valorizam você, onde você tem um apego emocional, de estar junto, um apego, carinho, muito carinho, amor, compreensão dentro de casa, você vai ser uma pessoa provavelmente muito mais resiliente diante das dores, diante das dificuldades, diante dos problemas. Agora, se você vive num lugar de insegurança, olha o que vai acontecer, dificuldades emocionais e relacionais. Então, se você vem de um apego inseguro, onde você nunca foi valorizado, onde você não foi respeitado, onde você foi maltratado, pisado, envergonhado, humilhado, provavelmente você vai ter muitas dificuldades emocionais e até mesmo relacionais com as outras pessoas. Você não vai entender, você é aquela pessoa que não gosta muito de se relacionar às vezes. E quando se relaciona, você, digamos que tem uma dificuldade. As coisas têm que ser do teu jeito. Tem que ser no teu tempo, tem que ser na tua hora, senão não funciona. Influência então que a gente carrega, memórias armazenadas, entenda, você tem memória armazenada, eu tenho as minhas memórias armazenadas. A alma armazena memórias e emoções das adversidades que podem gerar doenças emocionais, físicas, depressão, ansiedade, enfim. Traumas e repressões emocionais sem tratamento adequado manifestam-se em doenças psicossomáticas e autoimunes. Sabia disso? Olha quantas coisas a gente vai vendo, as experiências da infância moldam padrões emocionais que se refletem na vida adulta, influenciando a autoestima, apego e relacionamentos. Não tem jeito. É isso, essas memórias que você está armazenando, desde lá da tua infância, vão trazer essas consequências na tua vida. Sejam elas boas ou ruins, porque são memórias que estão armazenadas. Padrões comportamentais do inconsciente, necessidade de aprovação, dificuldade em dizer não. Sabe a pessoa que tem dificuldade em dizer não? Ela entra em fria porque ela tem dificuldade de dizer não. Pensa num cara que já entrou em fria. É eu mesmo, que eu tenho dificuldade, agora eu aprendi. Na verdade, estou aprendendo. Na verdade, estou melhorando. Mas eu tenho muita dificuldade de dizer não. E isso, muitas vezes, acabou trazendo dificuldades para mim mesmo. Eu mesmo me coloquei várias vezes em situações delicadas, difíceis, onde eu empenhei a minha palavra, onde eu não consegui dizer não. Era só dizer, diga não. Era só dizer isso, mas eu não consegui dizer não. Então eu me meti em várias enrascadas que depois, para sair, uma delas é assumir 2 compromissos no mesmo dia e no mesmo horário. Eu não sou Deus, eu não sou onisciente, onipresente, onipotente. Como é que eu vou estar em 2 lugares diferentes, no mesmo tempo, na mesma hora, para fazer 2 coisas diferentes? Aconteceu esse dia no aniversário. 2 pessoas me convidaram para um aniversário, no mesmo dia, no mesmo horário. Para os 2 era para mim orar, não deu jeito. Falei, Maria, você vai no aniversário, eu vou no outro. Não tem jeito. Tem que aprender a dizer não. Busca por relacionamentos familiares. Autossabotagem. Sabe a pessoa que auto se sabota? Pensa num homem na Bíblia que auto se sabotou. Sansão gostava de se auto-sabotar. Ele foi brincando com tudo aquilo que Deus deu para ele. Deus deu algo para ele, uma unção de libertador de Israel, e ele foi brincando com tudo aquilo. E ele mesmo foi se auto-sabotando várias vezes, e ele nem percebia. Medo do abandono. São comportamentos inconscientes que a gente vai repetindo. Exemplos bíblicos de superação. Vamos lá, José superou a rejeição e a perseguição. Leia depois Gênesis do capítulo 37 ao 50, está lá a história desse homem, que foi jogado para os midianitas, jogado dentro de um poço, sem água. Os midianitas, foi vendido para os midianitas como escravo, você conhece a história. Vai parar na casa do Potifar, a dona Potifa se apaixona por ele, vai parar na cadeia, as coisas só vão piorando. Sai do poço, vai para a casa do Potifar, a dona Potifa lá, bota os olhos no menino bonito de Israel, quer ele de qualquer jeito, ele não quer, ele se mantém firme, ele vai parar na cadeia. Aí ele tem um encontro lá com o padeiro, e as coisas vão acontecendo, até ele sair de lá. Jacó, rivalidade familiar e restauração com Esaú, não é isso? O pai prefere um, a mãe tem preferência pelo outro. Só aconteceu lá na Bíblia, não acontece nas nossas casas, não, né? Dos nossos filhos, às vezes, né? Rivalidade familiar, está lá, ele teve que consertar. Ele foi lá, tudo bem que Esaú também foi profano, conforme Hebreus fala, mas além dele ser profano, Jacó também se aproveitou da fragilidade do irmão e falou, só te dou essa lentilha aqui, que o pastor Lobo ama, esse guisado aqui,
eu só te dou esse guisado aqui, se você me vender, se você me der o direito de primogenitura. E ele falou, para que me serve algo se eu estou aqui, se eu vou morrer? Pô, o cara ficou, pergunta para quem já fez jejum aí, se dá para aguentar um tempo, mas ele não aguentou, mas tinha rivalidade dentro de casa, a rivalidade começou dentro de casa, isso é o mais importante. Davi busca por validação e proximidade com Deus, 1 Samuel 16, ele é ungido por Samuel aqui como rei, e aí ele vai se encontrar com Saul, e Saul vai ficando endemoniado, e Davi tinha que tocar a harpa, para acalmar o rei. Olha que loucura, a Bíblia fala uns negócios para a gente, né? A Bíblia nos ensina de uma forma tão pedagógica. Davi tem que tocar a harpa para acalmar o rei. O rei devia acalmar a nação, o rei devia ser o equilíbrio da nação. E o que acontece? O rei está vivendo o desequilíbrio, porque o rei ficava endemoniado. O espírito maligno se apossava de Saul. Vamos lá, Cristo, nosso verdadeiro influenciador. Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Cristo como base e guia das nossas decisões, tem o poder transformador de Cristo, que vem lá do Evangelho, como a fé em Cristo nos liberta dos padrões inconscientes, a importância de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando a gente tem um encontro com Deus, ele vai mostrar para a gente que aqueles traumas que a gente carrega, eles podem ser transformados pelo poder do Evangelho. E aí, a gente, quando se entrega para Jesus, e a gente começa a viver, entender que há um poder que transforma nossas escolhas, que transforma a nossa vida, que aquilo que a gente fizeram com a gente, um pastor de um outro ministério que eu servi, ele sempre falava uma coisa que era interessante, ele falava assim, não é o que fizeram com você que vai te definir, mas é o que você está fazendo com aquilo que fizeram de você, ou que fizeram com você. Então não é porque eu fui traumatizado, não quer dizer que isso vai me dar uma validação para traumatizar os outros, pelo contrário, eu tenho que pegar esse trauma e dizer, eu não quero traumatizar outras pessoas, eu não quero repetir os erros que cometeram comigo, e aí a gente corta, a gente para, e espiritualmente falando, você quebra a herança espiritual do pecado que vem sendo geracional dentro da tua família, que vem lá desde o papai, do vovô, do bisavô, e vem acontecendo. Influências de um espírito de vício, de um espírito de sensualidade, de padrões que são repetidos, adultério, quebra de aliança, abandono de lar, abandono de filhos, isso vem se repetindo dentro da tua casa, dentro da tua história. Então, vivendo de forma intencional em Cristo. Não se amoldem, olha que texto, ao padrão deste mundo, esse é o padrão do mundo, ok? Mas transforme-se pela renovação do seu psique, da onde? Da sua mente, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para a tua vida. A importância do autoconhecimento em Cristo, escolhas conscientes e busca pela renovação da mente na palavra. A gente precisa passar por um autoconhecimento, às vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente tenta esconder onde é que está a nossa dor e a gente não deixa ninguém tocar, porque a gente não quer limpar, e a gente não quer limpar, e a gente não quer ser curado. Sabe por quê? Me diga um remédio que é bom de tomar, e alguém sabe um remédio que é bom de tomar? Então os remédios são horríveis, todo remédio que vem para curar, a gente quer te dizer que ele é meio amargo, para não dizer que ele é bem amargo. Não conheço nenhum remédio que seja bom, a não ser esses xarope aí de framboesa que não cura nada, é só xarope para tomar, para gastar dinheiro, mas realmente um remédio que vai fazer efeito vai ser amargo para descer, ele vai descer arranhando, sabe por quê? Porque você vai ter que mexer em coisas que te incomodam, você vai ter que mexer em feridas que estão escondidas lá dentro, e aí você vai ter que perdoar o teu agressor, aquele que te batia, aquele que te molestou, aquele que te envergonhou, aquele que te humilhou, e você vai ter que mexer nessas feridas que estão lá, e as cascas começam a se quebrar, e quando quebra, sai o pus, e sai o sangue, e sai a dor, e aí a gente começa a ser espremido pela palavra de Deus, porque Jesus vai lá e diz, não, se o teu irmão pecar contra ti, você vai lá e vai pedir perdão. Como assim? Foi ele que pecou, eu fui injustiçado. Não, mas você vai lá. Aí Jesus, não contente, ele fala assim, se alguém te fizer caminhar uma milha, caminha a segunda. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica, e se alguém te esbofetear de um lado, oferece o outro lado. Jesus, está louco? Da onde isso, Jesus? Quer ser curado ou não quer ser curado? Se você quer ser curado, você tem que pegar o padrão bíblico de cura que Jesus estabeleceu, não é o pastor que estabeleceu, é a palavra de Deus que estabeleceu. Mateus 11, 28, citei esse texto, venham a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, porque o jugo e o fardo de Jesus, diga, é leve,
Agora eu te pergunto, então por que você está carregando, se o fardo de Jesus é leve, por que você continua carregando os teus traumas e as tuas dores, meu irmão? Por que você não entrega isso para Jesus? Por que você não abandona essa mochila cheia de cacareco? Existe essa palavra? Não existe, mas agora inventamos aí, cacareco tem. É um monte de coisa que não é boa, né? Que não serve para nada. Então por que você carrega tudo isso dentro de você? Se você sabe que o jugo é suave e o fardo de Jesus é leve, entregue logo isso aí para Ele. Pare de sofrer, pare de se acusar. O papel das emoções na nossa vida espiritual, influência emocional. Como o emocional pode afetar nossa relação com Deus. Padrões repetitivos, então, exemplos de como feridas emocionais impactam nossa fé, culpa, autoimagem e medo. Culpa, você não presta. Você não vai ser feliz, você vai ver quando você casar, teu marido vai te bater. Isso são padrões que a gente recebe. No mapeamento que a gente faz, isso são expressões de praga e maldição que chegam sobre a nossa vida, que são liberadas por pessoas que têm autoridade ou sobre a nossa vida. Pai, mãe, um líder religioso, um chefe, alguém. Então são padrões que a gente vai repetindo. Aí a nossa autoimagem fica distorcida quando a gente se olha no espelho. A imagem que nós temos de nós nunca vai ser boa. Sempre é uma autoimagem sabotada, nós mesmos sabotamos ela, e isso vai gerar o quê? Insegurança. Insegurança te atrai o medo, por quê? Porque a gente entra na dúvida e na incerteza, na insegurança e no medo, e o medo sempre vai te paralisar. Eu não estou falando do medo natural que a gente tem que ter, das leis, daquilo que a gente tem que cumprir, eu estou falando do medo que é exagerado, que é desproporcional. Transferência e projeção, vamos lá. Transferência emocional para o divino. Projetamos nossas experiências com figuras parentais em nossa visão de Deus. Eu fiz isso muito tempo. Como eu tive um péssimo relacionamento com meu pai por muitos anos, aliás, sempre foi ruim, na verdade, não é que foi por muitos anos, enquanto meu pai viveu, porque eu nunca liberei perdão para ele em vida. Então, como eu tive uma experiência muito ruim com meu pai, a minha experiência, na minha visão, meu entendimento de compreensão de Deus antes de eu ter realmente um encontro com Jesus não era bom, porque eu olhava Deus, primeiro eu achava Deus distante, porque meu pai se separou da minha mãe, e meu pai era distante, então me falavam de Deus, eu disse que Deus está lá no céu, que Deus vai se preocupar com a gente, que nada, se eu não levantar, não ir trabalhar, não ir matar um leão por dia aqui, que Deus não vai me abençoar, porque a minha distância de Deus era a mesma distância que eu tinha com relação ao meu pai, estava lá num extremo, eu estava no outro extremo, então quando me falavam de Deus, eu dizia, ele está num extremo, eu estou em outro extremo. Exemplo prático, sentimento de que precisamos merecer a aprovação divina. Toda vez que a gente procura a aprovação de Deus, na verdade a gente está procurando a aprovação de alguém que nos feriu, que não nos deixou, ou que não nos aprovou, que não nos validou. E aí eu transfiro isso para dentro do ministério. Já viu líderes assim? Se você não der um elogio para ele, acabou o dia dele. Se ele não receber um tapinha nas costas, ele vira as costas para você. Quer ver umas pessoas que são uma benção? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o pastor Lobo, com você também. A gente às vezes chega aqui na igreja, está focado na mensagem, está focado em alguma coisa, alguém mandou uma notícia não muito boa, você tem que estar aqui para resolver um problema, aí você passa, a pessoa está aqui do lado, você passa, eu estou ali pensando no problema, como é que eu vou resolver, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ver se está certo. Aí a pessoa, ô pastor, está de mal comigo, nem me cumprimentou, eu nem vi a pessoa. Gente, não pastor, como que você não... Gente, estou falando, é só comigo que aconteceu isso aí. Não é que você não está fingindo que você não viu a pessoa, não é isso. Você realmente não vê, você está focado no negócio, você passa, você não dá bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for, Deus abençoe, vai na paz de Cristo, dá a bênção sacerdotal. Se você não fizer isso, pastor, olha só, pastor é mal-humorado, é mal-educado, nem cumprimenta as ovelhas. Pior se é um visitante, ainda fica com má impressão do pastor, mas ninguém sabe o que o pastor está preocupado naquela hora, ou o líder. Então, o sentimento que precisamos merecer a aprovação divina, estamos buscando sempre a aprovação, seja de alguém aqui, seja do próprio Deus. Culpa e sentimento de inadequação, você já se sentiu inadequado em um lugar? Emoções de culpa, vergonha ou inadequação também têm influência significativa na vida espiritual. Emoções de culpa. Significativa na vida espiritual. Pessoas que ficam internalizaram sentimento de culpa excessiva podem sentir-se não merecedoras de uma relação espiritual. Aí vem a culpa. E aí você é massacrado por Satanás, porque Satanás sabe disso. Não pense que Satanás não sabe das tuas feridas, ele conhece as tuas feridas e os teus traumas. E aí ele vem, quando gera o sentimento de culpa, de aprisionamento no teu coração, que você fica com uma corrente aprisionada por causa da culpa, Satanás vem e ele coloca o dedo todo dia naquela ferida, porque ele te lembra todo dia que você é culpado. Você é
culpado. Ele faz questão de te lembrar todos os dias, em todos os momentos, que você é culpado. E a pessoa acredita, esquece que Jesus já levou toda a nossa culpa, toda a nossa dor. A raiz por vezes está fixada nas experiências aonde? Do nosso passado, são experiências do passado. Cura emocional em Cristo. Eu estou correndo um pouco, esse material na verdade eu tinha que ter feito em 2 semanas, porque é bastante coisa, mas agora não adianta, agora já foi, vamos curar essa ferida, não vamos deixar nem virar uma ferida. Depois eu mando, se você quiser também esse material, não tem problema, está aqui na igreja. Cura emocional em Cristo, profundidade da cura de Jesus. Ele deseja transformar a nossa estrutura emocional. Chegamos muitas vezes na igreja abalado. Eu desconheço pessoas que normalmente vêm para a igreja porque, acordei hoje, vou para a igreja, a não ser que seja cristão, se mudou, veio de outra igreja. Normalmente a pessoa que vem para a igreja, ela está desesperada, angustiada, sofrendo, ela precisa de um milagre, ela quer alguma coisa. Ela já bateu em uma porta, 10 portas, 50 portas, 100 portas, e todas se fecharam. Foi na família, foi no vizinho, foi no amigo, foi no patrão, foi em várias portas, foi no terapeuta, foi em várias portas, e todas elas foram se fechando, então ela vem parar na igreja e ela quer a solução do problema dela. Então essa profundidade, ele vai te transformar emocionalmente, o Espírito Santo como guia. O Espírito da verdade vos guiará onde? Em toda verdade. João 16, 13, resposta de concílio aqui já, texto de concílio. Viver uma espiritualidade autêntica, renovação da nossa, diga, renovação da? Meu irmão, você precisa renovar a tua mente. Pegue Filipenses 4:8, crava ele lá no teu banheiro, crava Filipenses 4:8 na porta do teu quarto, crava ele lá na cozinha, sei lá, bota na tua casa. Filipenses 4:8 vai dizer, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, isso ocupai a vossa mente, isso ocupai os seus pensamentos. Então coloque esse texto em todo lugar, porque muitas vezes nós damos lugar para o diabo ocupar a nossa mente, com esses pensamentos de inadequação, de culpa, e nós carregamos isso, e então a nossa mente não é renovada, porque a nossa mente continua presa no nosso, diga, passado. A mente presa no passado, ela vai sofrer no presente, porque ela continua presa naquilo que é a culpa, a vergonha, a humilhação dela lá de trás. E aí a gente não consegue romper. Experiência espiritual, conexão genuína com Deus, sem culpa ou medo, Romanos 12:2. Não se amolde, não tenha o padrão desse mundo dentro do teu coração, mas seja transformado pela renovação da sua mente. A nossa mente ela é renovada em Cristo. O que você tem renovado na tua mente? Amanhã, quando você acordar, renove a tua mente, diga, Deus, eu vou sair hoje em nome de Jesus, vai ser o melhor dia da minha vida. Mas está tudo difícil, pastor, não importa, mas comece a renovar a tua mente, pegue e leia a palavra de Deus, se aproprie da palavra de Deus e diga, eu quero uma renovação da minha mente, da minha estrutura, das minhas emoções, chamado para a transformação, permitir que Cristo seja o centro da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. Mateus de novo, vinde a mim. Jesus está convidando, vinde você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está angustiado, você que não tem esperança, você que está vivendo dores, traumas, venha a mim, porque eu vou te dar o quê? Descanso para a vossa, diga, alma. Quem dá descanso não é o pastor, quem dá descanso para mim e para você, é o nosso Senhor e Salvador, é Ele que nos convida, vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e esse é o chamado de Jesus para essa noite. Jesus, ao oferecer cura e transformação, Ele nos convida a um arrependimento que não é apenas superficial, mas que toca o profundo da alma. Ajuda-nos a lidar com as questões como culpa, inadequação e padrões emocionais que são repetidos. Por que está abatida a minha alma? Por que a tua alma está abatida? Emoções restauradas. Cristo é aquele que pode transformar nossa estrutura emocional para que possamos viver uma vida espiritual saudável e verdadeira, livres das influências inconscientes do passado. Cristo deve ser o centro da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. A verdade é que a gente precisa colocar Jesus no centro da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, dos nossos sentimentos. A verdade é que nós deixamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, muitas vezes, governar a nossa mente. As obras da carne são manifestas, que afetam a nossa mente, e nós carregamos isso. Fé como fonte de cura, esperança em momentos difíceis,
propósito e significado da vida. Filipenses 4, 6 e 7. Diga, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está aqui na palavra. Não andeis ansiosos. Por que você está ansioso? Por que você fica ansioso com coisas que não aconteceram? Por que você fica preocupado? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A igreja? Apresente seus pedidos ao pastor? Apresente os seus pedidos a quem? Ao líder de célula? Apresente os seus pedidos para quem? Para o teu chefe, para o teu pai, para a tua mãe? Apresente os seus pedidos a Deus. Apresente a sua ansiedade, as suas coisas, aquilo que está lá te afligindo, apresente diante de Deus. E a paz de Deus, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, de novo mente, em Cristo. O que vai guardar a tua mente? A paz que excede todo entendimento. Temos ali uma psicanalista que está me avaliando ali, ela está só anotando ali, ela está de branco ali. Eu te conheço já, Andressa, eu sei que você está aí, depois ela vem falar comigo, ela é minha terapeuta nas horas vagas. Meu Deus do céu, é uma benção. Cura e libertação, a importância de diagnosticar feridas da alma. Gente, é importante. É importante a gente diagnosticar, fazer o diagnóstico correto. Reconhecimento dos padrões geracionais que vem lá da nossa casa, da nossa família. Ressignificar essas experiências. Apoio emocional e espiritual é importante. O que eu estou dizendo aqui, você precisa de alguém para caminhar com você. Você vai precisar de alguém que te ajude. Às vezes a gente não consegue sozinho. Mas às vezes a gente fica escondendo e a gente não quer. E o diabo não quer mesmo que você peça ajuda. O diabo quer que você continue sofrendo mesmo. Porque daí é mais fácil para ele te aprisionar. E aí ele tenta te empurrar dizendo, não, você não precisa, você consegue. Sabe aquela, já viu a pessoa que tem um problema com vício? Eu paro quando eu quiser, já ouviu isso? Eu falava isso quando eu tinha problema com bebida. Eu nem bebo tanto sim, eu paro quando eu quiser. Como é que é? Paro nada. Cada vez eu bebia mais e mais, não tem controle. A pessoa não consegue sozinho. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E por fim, curar, ressignificar o passado e romper os padrões destrutivos. Vai gerar cura emocional, uma nova vida em Cristo, na nova vida em Cristo, uma integração de cuidado espiritual e cuidado emocional. Às vezes a gente para no primeiro passo, a gente é muito bom em dar o primeiro passo. Pastor, eu preciso perdoar alguém. Você vai lá e pede perdão. Às vezes a gente não dá o segundo passo. Aí a gente para no processo, que a cura é um processo. E para isso aqui na igreja a gente tem a Clínica da Alma, que nos ajuda. Agora vai encerrar um ciclo, mas vamos voltar em fevereiro ou março do ano que vem, agora em dezembro, final de novembro, quero dizer, desculpa, encerra o ciclo. Venha na Clínica da Alma, vai te ajudar um monte, procure ajuda. Não sofra sozinho. Pare de carregar esses traumas sozinho. Pare de achar que você é a Mulher Maravilha ou o super-homem. Você não é a Mulher Maravilha e você não é o super-homem. Então, a gente tem que demonstrar as nossas fragilidades, as nossas dores emocionais que a gente carrega. A gente precisa mostrar isso para alguém. Não é que você vai abrir a tua vida para todo mundo. Já viu aquele que diz, pastor, a minha vida é um livro aberto. É tão aberto que as páginas voaram. É tão aberto que todo mundo sabe da tua vida. Eu não estou falando sobre isso. Procure alguém de confiança, que possa te ajudar, que tenha experiência, que vá realmente agregar alguma coisa naquilo que você está vivendo. Qual é a dor que você está carregando? Qual é o padrão que você vem repetindo desde lá da tua infância? Quero convidar o Ministério de Louvor, que eu quero ter um tempo de oração com você. Qual é o padrão? Acho que é isso, né? Terminou? É isso. Qual é o padrão que você vem repetindo? Pense um pouquinho. Sabia que a gente ensina, a gente fala sobre cura, a gente fala sobre libertação. E eu contei esses dias a minha experiência, eu já caminhando com o pastor Lobo há muitos anos. E eu lembrei de um aborto que a minha mãe tinha feito e eu vivi um aprisionamento financeiro. Mas você não é pastor? Sou, e daí? E você não estava ensinando? Então, pior ainda, eu ensinava e nem me ligava nisso. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo, você está repetindo o mesmo padrão. Até quando você vai continuar repetindo o mesmo padrão? De algo que eu recebi, de algo que eu vivi, de algo que eu vi acontecer, mas eu não percebia sozinho. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, naquele dia, o pastor ministrando sobre isso, sobre aborto, o Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração e falou, quando é que você vai romper com isso? Até quando você vai carregar isso? Você não está vendo que a tua vida financeira é destroçada? E realmente a minha vida financeira era uma bagunça. Devia para a agiota todo ano, fiquei 6 anos devendo para a agiota.
Todo janeiro eu dava 12 cheques, buscava dinheiro, pagava o último em dezembro, dizia para Maria, esse ano vai ser diferente. Não era diferente coisa nenhuma. Janeiro eu repetia. Até que eu falei um dia, nem que nós vamos comer feijão e arroz esse ano. Se não tiver feijão, a gente come arroz. Como eu gosto de feijão com pão, podia ser feijão com pão. Eu falei, mas nós vamos romper, eu vou ter que romper com esse padrão, porque isso está me aprisionando, eu estou aprisionado dentro de um cativeiro. Mas o erro não foi meu, pastor, não foi seu, não foi. Mas eu estava debaixo da influência daquele pecado que é geracional, que ficava me oprimindo dentro das minhas finanças, roubando o fruto do meu trabalho. Roubava tudo aquilo. Eu, que nem Ageu, colocava o meu salário todo dentro de um saco furado, que não parava, voava. Nunca era o suficiente. Eu murmurava, eu reclamava com Deus. Eu dizia, Deus, o que está acontecendo? O Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou. Eu sou teu filho. Ainda batia no peito, porque eu era orgulhoso. Dizia, eu sou dizimista fiel. E aí, Deus, e agora? O que o Senhor me responde? E por muito tempo Deus se calou e não me falava nada. Mas um dia Ele falou para mim, Ele falou, você é orgulhoso, você é soberbo, você se acha, e você esquece daquilo que eu te falei. E ali Deus quebrou o meu coração. E ali eu consegui romper com um padrão que eu vinha repetindo emocionalmente e espiritualmente dentro da minha vida. Não fiquei rico, nem penso nisso. Mas hoje eu estou muito melhor do que naquela época. Hoje eu sou um cara muito mais organizado nessa questão. Porque Deus me abençoou. Não é sobre o que eu tenho, mas é sobre a bênção que está sobre a minha vida. É Deus que faz frutificar, é Deus que faz multiplicar. Por que antes não multiplicava, pastor? Porque eu não entendia o princípio. Eu entendia que eu tinha que devolver, mas eu não sabia por que eu devolvia. Eu devolvia porque eu tinha medo. Mas quando eu entendi que não era sobre medo, era sobre fidelidade, honra, fé, esperança e confiança, isso mudou. Mas só mudou quando eu fiz a oração que eu disse, Deus, eu quero pedir perdão pelo sangue inocente que foi derramado, que está afligindo a minha vida hoje. Esse sangue que foi derramado lá atrás, quando eu tinha 8 anos, agora eu estou com 40 anos, Deus. Isso está respingando esse sangue na minha vida, está sendo cobrado até hoje. Eu falei, eu não quero mais essa cobrança, porque Jesus já levou. E Jesus dizia para mim, Marcos, entrega essa mochila, entrega esse lixo, entrega essa dor. Eu dizia, não entrego, porque não é minha. Então pare de carregar. Pior, não era nem minha, eu carregava porque era a mochila dos outros. E você faz isso, às vezes carrega a mochila dos outros ainda, carrega as dores dos outros, aquilo que os outros pegam e jogam em cima de você, os traumas deles, e colocam em cima da gente, para a gente carregar as dores e os traumas dos outros. E aí a gente sofre. Vamos nos colocar de pé, porque essa noite é noite de libertação, é noite de cura, de restauração. Eu quero orar por você, mas eu sei que Deus falou com você. Enquanto o louvor estiver tocando, preste atenção. Você que identificou alguma coisa da tua infância que te incomoda, meu irmão, não tenha vergonha. Não é diante do pastor que você vai vir, não é diante do pastor Lobo, pastor Marcos, não. Você vai vir diante de Deus. Você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui que nós vamos orar por você. Enquanto o louvor estiver tocando, saia do teu lugar. Pastor, eu quero romper com alguma coisa, eu quero quebrar essa corrente. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui, nós vamos orar por você. Esse culto é o culto de libertação, é o culto realmente onde a gente vai romper com essas cadeias. Vamos adorar o Senhor, saia do teu lugar. Eu sei que Deus falou com você. Você tem áreas da tua vida que estão aprisionadas, meu irmão, saia do teu lugar. Venha buscar realmente quebrar todos esses vínculos espirituais, esses vínculos emocionais. Dê um passo de fé. Venha romper no altar, que você vai romper com essa cadeia, com essa aflição emocional, com essa cadeia que te aprisiona, com esse sentimento de culpa, essa necessidade que você tem de aprovação, de busca de algo que está sempre faltando. Essa noite o Espírito de Deus está neste lugar, e Ele quer te levar para um lugar de cura, de libertação, para você romper com esses traumas. Não basta nisso. Chega, diga, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais esse padrão que repete. Eu quero ter as minhas emoções, a minha alma curada, a minha alma restaurada. Eu quero que o Senhor tire a angústia do meu coração, que me aflige, que me esmagava,
que me esmaga a minha alma, que esmaga o meu espírito, que me tortura, que me pressiona. Ele está aqui. Vamos gastar a nossa vida em prol dele, do reino dele. É com alegria, é com fé. É fé que move corações. Deixa Deus mover o teu coração nessa noite. Soberano em poder virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Vamos orar? Feche teus olhos. Comece a orar com fé aí no teu lugar, meu. Comece a dizer para Deus onde é que está a tua dor. Você sabe onde é que está a tua dor. Você sabe onde é que está a ferida. Você sabe aonde dói. Você sabe aonde está agora cutucando a dor, aonde está latejando. Você sabe onde está doendo. Comece agora a dizer: Deus, eu não quero, eu não aguento mais essa dor, essa angústia da minha alma. Eu não aguento, eu não quero mais carregar isso. Eu desisto nessa noite, Pai, de tentar resistir, de enfrentar sozinho. Eu preciso do Senhor. Vem meu socorro, Deus, me socorre nessa noite. Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós buscamos a Tua face, nós buscamos a Tua direção, a orientação do Teu Espírito Santo, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, toda ferida que foi causada agora, Pai, nas emoções dos Teus filhos, Pai, que vem como trauma desde lá da infância, que eles vêm carregando, Deus, desde a infância, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós expulsamos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, demoníaco, que aflige a alma, que aflige a emoção dos teus filhos, que prende os teus filhos através de laços, de correntes de dor, Senhor, de correntes, ó Pai, de destruição, de correntes de humilhação, de vergonha. Pai, lançamos fora agora toda a vergonha, toda a humilhação, toda a dor que nós carregávamos agora, cessa agora em nome de Jesus. Arranca, Senhor, todo sentimento de culpa do nosso coração, Pai, toda a enfermidade que veio, enfermidade no corpo físico, enfermidade nas nossas emoções, enfermidade na nossa alma, Senhor. Nós rejeitamos agora, na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos da nossa vida todo espírito, Pai, de doença, de enfermidade, de dor, de sofrimento, de angústia, de perseguição, em todas as áreas, seja na área emocional, na área espiritual, na área material, financeira, Senhor, relacional da nossa vida. Nós expulsamos agora todo espírito contrário à presença de Deus nas nossas vidas. Sai agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Todo inimigo de Deus, todo espírito contrário, todo espírito que tenta nos oprimir, que tenta nos angustiar, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia das nossas vidas. Solte agora em nome de Jesus toda corrente que te prendia, toda corrente que prende o teu povo, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Correntes emocionais e espirituais, Pai, dores, traumas, ó Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos carregam, em nome de Jesus, que vem lá da sua infância aprisionando eles, Deus, não, dizendo que eles não são dignos, que eles não são merecedores. Em nome de Jesus, todo trauma agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa dar um novo destino agora. Muda, Senhor, os corações, muda mentes aqui, Pai, que possamos viver, a partir dessa noite, a renovação da nossa mente, a renovação da nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu busco a Tua presença, Pai. Nós santificamos esse tempo, Pai, que o Teu Espírito Santo traga cura agora sobre o Teu povo, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém. Ser é uma nova criatura. Se a gente não entender que as coisas velhas ficaram para trás, envelheceu, a dor envelheceu. Entendeu que a dor envelheceu? A ferida envelheceu, ficou para trás. Agora existe uma vida nova. Feche teus olhos. Diga assim: Senhor Deus, diga em nome de Jesus,
Eu quebro as pontes com o passado, com tudo que fizeram de mal para mim. Todas as palavras mentirosas que lançaram contra mim, tudo que me diminuiu, que me aprisionou, que me machucou, ficou para trás. Eu tenho uma nova vida com o Senhor. Diga isso: eu tenho uma nova vida, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu sou filho de Deus, eu sou bendito do Pai, eu sou uma nova criatura. Tudo que eu fiz, minha vida desorganizada, a minha vida tribulada, ficou para trás. As injustiças que eu cometi ficaram para trás. O Senhor me deu uma vida nova, e eu dou um passo agora em direção a uma vida nova com Jesus Cristo.